Isso não é uma vaca. Isso é um produto criado em larga escala pela agropecuária para fornecer aos seres humanos carne e alta chance de ter problemas de saúde como diabetes, câncer, infartos, AVC e outras doenças, além de provocar danos irreversíveis ao meio ambiente. É uma máquina de consumir recursos naturais, incluindo cerca de 3 milhões de litros de água e mais de 1 tonelada de grãos durante a própria vida. É responsável direta pela seca, pela poluição, pelo desmatamento, pelas queimadas e pelo aquecimento global. É vilã e ao mesmo tempo vítima do comportamento implacável do ser humano em relação à natureza e ao planeta Terra. Isso não é uma vaca. Isso é um fruto do agronegócio. O meu nome é Eliezer Timaniak e esse é mais um vídeo importante. Esse vídeo é, na verdade, para conscientizar nossas práticas vivendo no mundo de hoje. Práticas principalmente na alimentação, mas por que também não falar das práticas de vestimenta? E é por isso, meus amigos, que eu uso muito e recomendo muito mesmo a Insider. Insider é essa marca de roupa maravilhosa que produz roupas com a tecnologia altíssima e também muito confortáveis de usar. Eles emitem 77% menos gases de efeito estufa na sua fabricação e também 80% do seu portfólio é biodegradável. E eles também usam até 97% menos água do que outras roupas na produção de fibras. Olha só, essa camiseta, por exemplo, que é a Tech T-shirt, ela é extremamente bonita, totalmente clean, ou seja, não tem nada aqui, não estampa nem nada, tipo que as pessoas normalmente não gostam. Eu mesmo não gosto de ter coisas aqui escritas na minha camisa, e ela serve muito bem para qualquer tipo de corpo. E eu quero deixar aqui também meu obrigado para Insider por os caras estarem aí conosco nessa nova fase do canal. Eles tiveram paciência de esperar o tempo que a gente ficou sem fazer vídeos para fazer a reformulação do canal e entraram com a gente nessa nova fase. Então, muito obrigado mesmo, Insider, por acreditar na gente. E para você acessar as roupas da Insider e dar uma olhada, é muito simples. É só você clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo e você vai entrar diretamente no site deles, onde você vai ver várias roupas, não só para homens, mas também para mulheres. Você vai ver cueca, meia, muitas roupas muito bonitas e muito confortáveis de usar. E você também pode usar o meu cupom Eliezer12 para você ter 12% de desconto nas roupas da Insider. Então confira lá, porque as roupas deles são muito boas, eu mesmo uso todos os dias. E você já deve ter percebido pela introdução do vídeo, mas também não custa deixar mais claro ainda. Esse é um vídeo que mostra a verdadeira face da indústria produtora da carne e os males que ela causa no mundo e na nossa saúde, e não sobre seu estilo de vida. Ou seja, esse vídeo não é para você deixar de fazer algo que você faz hoje em dia. Eu mesmo sou um cara que como carne, mas esse vídeo é sobre a conscientização, ou pelo menos, quem sabe, para você passar a se questionar que você come tanta carne porque você quer, ou porque pessoas querem que você queira. Antes de começar a expor os problemas ligados ao consumo de carne, eu já me antecipo que alguns possíveis contra-argumentos. Eu sei que comer carne também tem seus benefícios para a saúde. Ela é fonte de proteínas e minerais, como o zinco e o ferro, de creatina, que ajuda no ganho de massa muscular, e também de vitaminas A, D, E e B12. Essa, inclusive, praticamente só é encontrada nos alimentos à base de animais, como o ovo e o leite. Eu sei também que o consumo de carne é milenar entre nossos antepassados. Estudos mostram que há mais de 1 milhão de anos, hominídeos já se alimentavam de carne, e algumas teorias apontam que essa dieta permitiu que o ser humano se desenvolvesse até o ponto atual na escala evolutiva. E eu também sei que a agropecuária é fundamental para a economia do Brasil. Ela é responsável por cerca de 1/4 do nosso PIB, o Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas por um país. No último ano, com um balanço já fechado pelo governo, que foi em 2022, o valor de toda a produção do agro no Brasil superou R$1 trilhão. Considerando só a pecuária, esse número é de quase 375 bilhões de reais. Nesse mesmo ano, o Brasil exportou mais de 2 milhões de toneladas de carne bovina, a maior parte para a China. Novamente, esse vídeo não é para você parar de comer carne, mas acontece que esse hábito milenar e essa indústria milionária deixam um rastro de destruição por onde passam. O caminho da carne desde o nascimento do boi até o corte chegar ao seu prato é marcado por uma série de problemas graves, que afetam o próprio gado, o consumidor e o meio ambiente. No caso do nosso planeta, comer carne é mais prejudicial até do que andar de carro, de acordo com especialistas, pelo menos em relação à emissão de gases do efeito estufa. Eles dizem que é mais efetivo reduzir o consumo da carne do que parar de usar o automóvel. Isso porque a produção de carne depende de uma longa cadeia de processos que impactam em cheio o meio ambiente. Para começo de conversa, quase metade da terra habitável do nosso planeta é usada para a agricultura. Isso se refere tanto aos pastos onde são criados os bois e as vacas para a produção de carne e do leite, como também às terras onde é plantada a soja que serve de alimento para o gado.
E para plantar tanta soja é preciso desmatar. Só o plantio de soja foi responsável por 10% de todo o desmatamento nas 2 primeiras décadas desse século na América do Sul. A área equivale a todo o estado da Bahia sendo devastado para produzir comida para o gado. Todo esse alimento no intestino dos animais, por sua vez, dá origem aos gases. Sim, cara, ao pum da vaca. No Brasil, ele é responsável por 90% de toda a emissão de gás metano. E no mundo, a pecuária é responsável direta por cerca de 15% de todos os gases estufa que são soltos na atmosfera. O consumo de carne no nosso cotidiano contribui muito para a emissão desses gases. Para você ter uma ideia, uma dieta rica em carne emite o equivalente a 7,2 quilos de dióxido de carbono por dia. Já uma dieta vegetariana, que não inclui alimentos com origem animal, emite somente 3,8 quilos. Ou seja, a emissão cai à metade, cortando apenas um alimento. Outro problema é o gasto de água. A chamada pegada hídrica de carne bovina é impressionante. Essa conta inclui toda a quantidade de água que o boi bebe, além da que é usada na produção dos alimentos que ele come. E até mesmo a que é utilizada para limpar os currais onde ele fica. Para gerar 1 kg de carne, o consumo é de aproximadamente 15 mil litros de água. Pense nisso, para que você tenha um pedaço de 100 gramas de carne no seu prato, foram consumidos 1.500 litros de água. Agora vamos fazer a conta para um boi inteiro. Vamos considerar que ele pese 30 arrobas, ou seja, quase 450 quilos. Cerca de metade do peso é desprezado por partes que não servem para consumo, como a cabeça, e aí sobram mais ou menos 220 quilos. Multiplicando isso pelo gasto de água por quilo de carne no prato, a gente chega ao resultado assustador de mais de 3 trilhões de litros de água consumidos por um único boi. E aí lembre que um país como o Brasil tem mais gado do que gente. Em 2022, o rebanho bovino do país somava mais de 230 milhões de animais, cada um deles consumindo milhões de litros de água até ir parar na mesa do brasileiro. E ainda mais que o povo no Brasil consome muita carne vermelha, já está na nossa cultura. São mais de 70 quilos por ano para cada habitante. Em outros países, essa marca é ainda maior. Na Europa, são mais de 80 quilos. E nos Estados Unidos, cada cidadão come mais de 100 quilos de carne todos os anos. Mas além de todo o impacto que essa cadeia de produção provoca no meio ambiente, outro motivo importante para criticar o consumo de carne tem a ver com a dignidade dos animais. Embora a Constituição brasileira e também de outros países proíba expressamente as práticas que submetem animais à crueldade, não são raros os relatos de maus tratos contra bois e vacas desde o nascimento até a hora do abate. Estrutura precária, falta de espaço, problemas de higiene e até métodos absurdos de abate, como marteladas, são combatidos diariamente por grupos ligados à proteção dos animais. Mesmo assim, é impossível garantir que toda a produção de carne no país e no mundo siga os protocolos adequados de respeito aos animais. Isso sem falar dos grupos que defendem a abolição completa da morte dos animais para consumo humano, considerando que, independentemente da forma como é feito o abate, nenhum bicho deveria ser morto para servir de alimento aos seres humanos. Esses grupos costumam comparar o tratamento oferecido pelos seres humanos aos animais domésticos, como cães e gatos, com as práticas de tortura e abate que acontecem com bois e vacas. Mas não é só o gado que sofre com a indústria da carne. O próprio ser humano também é vítima direta dos problemas ligados a esse alimento. Vários estudos mostram que o consumo excessivo de carne vermelha, especialmente processada, como é o caso das salsichas, das linguiças e do bacon, por exemplo, está na raiz de graves problemas de saúde. A lista de consequências inclui diabetes, doenças cardiovasculares, infartos e AVCs. Isso porque esse tipo de alimento contém gordura saturada, que em excesso leva ao aumento do LDL, que é conhecido como colesterol ruim. Um estudo com mais de 500 mil participantes que foram acompanhados por 16 anos associou diretamente o risco de morte por doenças vasculares ao consumo maior de gorduras. Os processados também estão na lista da Organização Mundial de Saúde de itens carcinogênicos, ou seja, que podem causar câncer. Eles estão no grupo 1, que inclui o tabaco e o amianto, por exemplo. São os itens para os quais já existem evidências suficientes de ligação com a doença. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o excesso de carne vermelha aumenta principalmente o risco de câncer no intestino. É que o alimento tem grande quantidade do chamado ferro M, que apesar de ser essencial para o nosso corpo, passa a ter efeito tóxico sobre as células quando é ingerido em excesso. Além disso, quando a carne é preparada em temperaturas muito altas, ficando com partes torradas, ela sofre reações que geram também compostos tóxicos,
que aumentam o risco de câncer. E no caso do churrasco, quando a carne é preparada com a queima de carvão, o problema é ainda maior. O INCA diz que a fumaça forma compostos cancerígenos que grudam na superfície da carne e acabam sendo ingeridos durante a refeição. Por isso, o próprio instituto recomenda que a quantidade máxima de carne vermelha consumida por semana não deve passar de 500 gramas. É o equivalente a mais ou menos 5 bifes preparados, de preferência no vapor, ensopados, assados ou então grelhados sem óleo. Já no Brasil, embora haja proibições sobre a utilização de hormônios em animais, existem outras substâncias prejudiciais à saúde. É o caso dos antibióticos, usados para prevenir doenças nos animais, mas que podem acabar provocando até mesmo, no longo prazo, a resistência aos antibióticos nos seres humanos. Seja qual for a substância utilizada nos animais, muitas vezes falta informação. A publicidade nem sempre é transparente e não fica muito claro para o consumidor o que tem dentro da carne que ele está levando para casa. Às vezes, a propaganda ludibria o consumidor, garantindo, por exemplo, que a carne é sem hormônios, o que pode até ser verdade, mas dá a entender que a produção é totalmente orgânica, omitindo a utilização de outras substâncias, como os próprios antibióticos. Se você quer entender mais sobre como funciona a publicidade sombria da carne, fica aqui uma dica do documentário Super Size Me 2, do diretor Morgan Spurlock. Ele ficou mais conhecido pelo primeiro filme, em que se alimenta durante um mês somente no McDonald's, e isso leva à completa deterioração da saúde dele. Inclusive, eu mesmo já me alimentei durante uma semana só com McDonald's e, cara, no último dia eu estava realmente sem energia e também me sentindo um lixo por dentro. Já no segundo filme, Spurlock abre um restaurante de fast food para provar como é possível fazer uma propaganda totalmente enganosa de que uma comida é saudável mesmo sem infringir nenhuma lei sobre a publicidade, tudo usando apenas brechas nas regras, as mesmas brechas que são utilizadas pelas grandes empresas no setor. Por isso tudo, a única forma de estar totalmente seguro aí sobre os riscos de consumo de carne seja simplesmente não consumir carne, ou pelo menos evitar ao máximo. Essa já é uma opção eficiente contra uma indústria cruel que provoca tantos danos aos animais, ao nosso planeta e à nossa saúde. Quem é defensor da carne vermelha pode falar da suposta falta de nutrientes na dieta vegana, mas hoje em dia existem outros caminhos. Lembra da vitamina B12 que eu citei no início do vídeo, que praticamente só é encontrada na natureza e em alimentos de origem animal? Atualmente ela pode ser achada em suplementos vitamínicos vendidos nas farmácias. Outros nutrientes como ômega 3, carnosina e creatina também são encontrados em cápsulas atualmente. Esse tipo de tecnologia é fundamental não só para a nossa saúde, mas para a saúde do planeta. Afinal, o combate ao aquecimento global é urgente, e o consumo de carne vai na direção contrária a esse combate. Ainda mais se você parar para pensar no crescimento populacional no mundo. Quanto mais gente existir, maior vai ser a quantidade de carne consumida, e piores vão ser as consequências para a própria população. Talvez comer carne hoje é um privilégio que nossos bisnetos não terão. Com o crescimento populacional, talvez começaremos a comer insetos ou então, por exemplo, coisas feitas no laboratório, e só nos restará lembranças do que era uma picanha assada na brasa. Mas quem sou eu para falar disso, cara? Eu, por exemplo, como carne. Eu já fiz, por exemplo, muitas piadas com vegano, inclusive alguns vídeos lá no meu canal principal fazendo piada com vegano. Mas a causa que eles defendem, os veganos e vegetarianos, é realmente uma causa muito nobre. Por isso eu trouxe aqui minha namorada Eda, que já foi vegetariana por 13 anos da vida dela, para falar sobre como é que é ser vegetariano. Bom, tô aqui com a Eda. Mulher. E vocês não sabem, mas a Eda foi vegetariana por 13 anos da vida dela. Então, com qual idade você começou a ser vegetariana? Desde o início. Quando você nasceu? Sim. Então, até quando você nasceu, até seus 13 anos de idade. Uhum. E o que você sentia falta de carne? Não, porque não faz parte do meu dieta, né? Então, eu não faltava porque eu fui criada como vegetariano, né? Dieta vegetariana. Sim, e a sua mãe criou você e seus irmãos assim? Sim. E por que ela criou vocês assim? Eu acho que, na verdade, foi meu pai, porque ele não concordava com, acho que a indústria de carne, e não era uma necessidade para fazer parte da dieta, assim. E o que vocês comiam para substituir a carne? Tu sabe aquele carne que não tá carne? Tipo, em carne feita em laboratórios de coisas orgânicas? Não, as coisas de soja, as carnes que parecem linguiça ou parecem frango, Sim. que são feitas de soja. A gente comia isso, muito cogumelo, muitos legumes e... Nossa, tem um monte de coisa que você pode comer sem carne, né? E você não sentia nada, assim? Você sentia, tipo, você não sentia mais cansada, com menos energia? Não.
E qual era o ponto negativo de você ser vegetariano? Eu acho que, tipo, de não experimentar todos os tipos de comida, sabe? Se eu fui lá pra a casa da minha amiga, né? Aí a mãe dele, né, vai fazer uma comida, ó, eu sou vegetariano. E aí esse aspecto de não comer só porque você tem aquele, eu tô vegetariano. Sim. Entendeu? E a pergunta mais importante, então, por que você parou depois de 13 anos? Por que você decidiu que ia parar? Na verdade, é porque meus pais se separaram. Aí minha mãe é alemã. E aí na cultura alemã, come muito carne, muito linguiça, muitas coisas assim, né? Aí minha mãe falou, eu não quero ser, assim, vegetariano mais, assim. Aí a gente só mudou pra, sei lá, uma dieta com carne. E como é que foi, tipo, essa mudança? Começou quando você comeu carne pela primeira vez? Eu lembrei, os sabores eram muito salgado, era muito uma textura diferente. As doces, né, de tipo Haribo, essas coisas lá no supermercado, eu consegui comer isso pra primeira vez. Presunto, eu lembrei primeiro comendo presunto. Aí foi novas texturas e sabores, e aí eu amava, porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito sal e coisa salgada. Então, pra mim foi sensacional. Eu amava. Bom, se você tomou ciência desse assunto e viu o efeito borboleta que é comer carne, mas você não quer parar de comer carne, existem algumas mudanças de comportamento que podem fazer essa diferença. Substituir pelo menos a carne vermelha pela carne branca já é de grande ajuda. Isso porque a carne de frango consome muito menos recursos naturais. A carne bovina utiliza 28 vezes mais terra e 11 vezes mais água. Outra opção que a tecnologia permite é a substituição pelas carnes à base de plantas. Não é uma carne de verdade, isso é claro, é um alimento vegetal, feito com ingredientes como soja e quinoa, e que simula a aparência e o sabor da carne vermelha. E isso tem sido feito de maneira cada vez mais perfeita, a ponto de muita gente no teste cego ficar em dúvida sobre qual é a carne de verdade e qual é a carne vegetal. Mas se você, mesmo depois de tomar ciência sobre esse assunto nesse vídeo, ainda quer continuar comendo carne vermelha, considere pelo menos diminuir a sua quantidade. Eu mesmo vou tentar diminuir a quantidade de carne vermelha que eu como. Mas você tem que colocar na cabeça que é impossível pensar na proteção ao meio ambiente sem repensar a forma como a gente se alimenta. E cada vez mais, esse se torna um tema extremamente importante para garantir a nossa sobrevivência como espécie no planeta Terra. E te vejo no próximo vídeo.